Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro, com Karina Botião. (12 de julho, sexta-feira, mais uma semana terminando, mas o Tempo e Dinheiro está só começando nessa sexta. Seja muito bem-vindo, muito boa tarde para você que nos acompanha em mais uma programação. E olha que o INMET já emitiu um alerta de perigo para o Rio Grande do Sul sobre uma onda de frio bem grande que volta a passar pelo sul do país. Está aí a manchete do Globo também. Onda de frio segue no sul e emite alerta para baixa umidade em 9 estados. Fato é que o alerta também destaca que as temperaturas podem ficar 5 graus abaixo da média para esse período. E também uma manchete da Folha de São Paulo relembrando que o Rio Grande do Sul continua apresentando vítimas fatais, infelizmente, com relação a casos de leptospirose. Tá aí, olha, Rio Grande do Sul tem 25 mortes por leptospirose após as chuvas e os casos passam de 500. Outras 6 mortes estão sendo investigadas. Mas mais detalhes sobre o tempo e outras informações eu vou passar daqui a pouquinho no nosso quadro do Tempo Hoje. Agora eu quero cumprimentar o João Batista, que está de volta lá no Mato Dentro. Boa tarde, João. Boa tarde, Karina Botião. Boa tarde a todos os amigos do nosso Tempo e Dinheiro. Sim, de volta aqui à minha janela do campo, interior de São Paulo, o nosso Mato Dentro, onde o dia amanheceu bem gelado. É uma reclamação geral que nós estamos ouvindo aqui dos nossos informantes, dos nossos telespectadores que nos informam, fazendo aí a maior rede de informação do agro aqui no Tempo e Dinheiro. Mas um dia aqui para o sul, do Paraná para baixo, como aqui também no Mato Dentro, muito gelado de manhã. Agora que eu estou com um solzinho de mormaço, mas você vai trazer as informações desse frio que vai avançar nesse final de semana, enquanto que lá para cima continua seco de dar dó, mas faz parte, né? Estamos no inverno e assim a gente vai tocando a nossa vida. Karina, hoje é dia de relatório do STA, relatório de oferta e demanda, muito importante, onde a gente poderá ter a confirmação de que nós vamos entrar para uma safra com preços espremidos ali entre 10 e 11 dólares por bushel. Daqui a pouco eu vou mostrar os preços, mas antes eu quero também destacar 2 assuntos que nós vamos abordar aqui no nosso programa. Eu vou falar no nosso editorial desse caso das joias, mais uma, né? Perseguição, é disso que se trata, ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O governo atual não tolera a oposição, tenta cercá-lo usando a Polícia Federal, e nós vamos falar desses indícios que estão nas manchetes da mídia de esquerda, e a gente precisa esclarecer exatamente o que está acontecendo. Vamos falar sobre isso, e também vamos falar da regulamentação da reforma tributária, onde essa manchete que o Gleides vai colocar no ar mostra o que está acontecendo. Incluíram a carne na cesta básica e está transformando o nosso novo imposto na maior taxa, a maior alíquota de imposto do mundo. Então uma coisa está ligada à outra, viu, Karina? Esse cerco aí ao Bolsonaro é para desviar a atenção disso que é muito preocupante, onde nós estamos vendo, né, vamos ter que enfrentar a maior taxa de impostos do mundo. Infelizmente, nós vamos ficar um país cada vez mais pobre, e os mais pobres serão os mais afetados. Simples assim, que essa é a realidade. Bom, deixa eu confirmar então como é que estão os preços da soja, momentos antes do novo relatório de oferta e demanda, caindo forte agora, 12 centes, 11,75, o bushel para agosto, 11 dólares 0,4,5 por bushel. Então, até o agosto corre o risco daqui a pouco de perder os 11, conforme vier aí o relatório de oferta e demanda. O café continuando em alta, nesse instante o café arábica lá em Nova York, uma alta de 1,14%, 2,83 centes
acima. O último preço, 247,68 por libra-peso do café arábica negociado na Bolsa de Nova York. E o Sérgio Braga vai trazer mais informações. Enfim, uma sexta-feira onde, né, Karina, os nossos amigos vão ficar sendo informados em tempo real, principalmente em cima desse relatório importante de oferta e demanda mundial da soja, dos grãos, enfim, vindo lá do Departamento Agrícola dos Estados Unidos. Vamos em frente, Karina. Vamos em frente, João Batista, e a gente começa também exibindo a bandeira que representa todas as edições do Tempo e Dinheiro e representa todos os produtores rurais desse nosso Brasil, com a mensagem sempre de otimismo que nós levamos estampada nela. O Brasil vencerá. O Tempo e Dinheiro está no ar. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro, sexta-feira, 12 de julho. Eu vou direto aos destaques dos nossos analistas, começando pelo Vlamir Brandalize. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, semana fechando. João Batista voltando. Tava falando com o Lula lá, tomou café com o Lula, né, Joãozinho? Vamos lá, mercadão aí de sexta-feira. Hoje é dia de arroz com feijão. Temos arroz aí, voltando aos negócios, já vamos mostrar aí. Até leve alta no mercado gaúcho. Mercado feijão, tá colhendo carioca e segue firme no preto. Também vamos comentar daqui a pouquinho aí. Com relação a soja e milho, hoje temos relatório de oferta e demanda do USDA. O que o USDA vai trazer? Como é que vem a safra? Expectativa. Temos expectativa que o USDA dê uma cortada na safra da América do Sul. Se isso confirmar, cria um suporte no mercado. Vamos ver daqui a pouquinho. No Tempo e Dinheiro, esperamos vocês. O destaque continua sendo a chuvarada aqui em Santa Catarina, o Vale do Itajaí está com enchente, vai piorar, e o frio também que continua atuando. E diminui a chuva no centro-oeste e sudeste. Detalhes na previsão. Muito boa tarde, Karina Botião, João Batista Olívio, a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. 18 graus agora na capital paulista, céu encoberto, já chuviscou bastante durante a madrugada. No início da manhã a temperatura era de 14 graus, subiu um pouquinho, 18 graus, mas a expectativa é de que o frio chegue mais forte nas próximas horas. Bom, com relação ao mercado do boi gordo, este sim tem apresentado uma variação positiva em boa parte das praças pecuárias. Não houve queda nas negociações ou preços em queda, o que já é um bom sinal e típico de uma sexta-feira. O mercado segue acompanhando esses ajustes, principalmente em relação às escalas de abate. Lá na B3, o que a gente observa na abertura de hoje, negociações apresentando uma devolução de parte dos ganhos de ontem. Subiu ontem, caiu hoje e o mercado mesmo assim vai se ajustando com um vencimento futuro mais curto. Julho presente a R$ 231,70, recua 0,32%. Agosto, R$ 236, 0,42 de queda. O setembro, R$ 237,95, 0,15 de queda. Subiu outubro a R$ 243,85. Note que a diferença é de R$ 12,00 mais 15 centavos em relação ao vencimento mais curto por arroba, que é o julho. Portanto, observem o vencimento futuro batendo os R$ 243 lá na B3. Bom, de qualquer forma, o indicador CPESAL, que fica aí na casa dos 226,55, sobe um pouquinho, desce no dia seguinte, mas mesmo assim, negociações acima dessa referência no mercado, principalmente aqui em São Paulo. A apuração feita pela Scott Consultoria, 4 praças apresentaram alta, nenhuma caiu. 218,50 passa a referência aqui de São Paulo, Barretos, Araçatuba, depois de muito tempo de estabilidade. Esse é o boi comum já descontado. Sudoeste do MT, 204, Cuiabá, 207, região sudeste do MT, R$ 204 por arroba prazo. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações sobre o mercado do boi gordo, mostrando inclusive que a relação entre arroba e a reposição está mais favorável agora para o boi gordo, já que a reposição continua pressionada pelo indicador CPESAL. Bom, no mercado geral hoje, o que a gente observa na Bolsa de Chicago é queda em todas as negociações, com exceção ao vencimento ao café na Bolsa de Nova York, que agora descolou de Londres, mas está aí. Mas vamos começar pelo começo, como dizem,
Né? A soja a 11 dólares mais 4 centes por bushel, recua 1,05%. Milho negociado a 3 dólares 91,88, 1,78 de queda. Trigo a 5 dólares 56,12, 2,61 de queda. Em Nova York, o café segue nesse momento a alta de 1,42% a 248,33. Não aparece na tela, mas o café robusto Conilon é negociado com alta também de 47 dólares por tonelada, agora alta de 0,94% a 4.610 dólares por tonelada. O açúcar em Nova York, 19,33, recua 0,51%. Algodão, 70,77, 0,14 de queda. Petróleo sobe 0,50% a 83 dólares e 4 o barril, enquanto que o ouro ainda mantém viés de alta, continua aí acima dos 2.400 dólares por onça Troy, mas recua um pouco, 2.416 dólares e 65, queda de 0,22% nesse momento. E no mercado cambial, o dólar hoje segue com alta de 0,32% a R$ 5,45 mais 75. E o índice Bovespa, ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, lá na B3, 128.520 pontos, uma alta de 0,18%. Dólar em alta, índice Bovespa com ligeira alta nas negociações nesta sexta-feira, Karina Botião, que começa com essa edição só com os destaques, o giro de informações, principalmente do agronegócio. Tem muitas informações nesta tarde. Não é isso, Karina? Boa tarde para você. Isso mesmo, Sérgio Braga. Boa tarde para você também, boa sexta-feira. Já já eu volto a te chamar. A gente começa assim com as notícias do agronegócio, principalmente do site Notícias Agrícolas, que é referência aqui para nós do Tempo e Dinheiro. AB Arroz. Exportações de arroz superam 500 mil de toneladas no primeiro semestre. Produtores finalizam semeadura recorde de 170 mil hectares de canola no estado. Área plantada com a cultura aumentou em 62% nesta safra no Rio Grande do Sul. Citrus Cepeia. Chuvas amenizam preocupação de citricultores paulistas. Frango. Com preços em queda, a carne amplia a competitividade. E Petrobras é autorizada a misturar biodiesel em combustível marítimo. Mistura de 24% de combustível renovável foi liberada pela ANP nesta quinta-feira. E a gente segue agora com as notícias, começando pelas notícias internacionais. O presidente Biden teve uma coletiva de imprensa ontem que seria crucial para reafirmar sua continuidade no pleito, mas ele voltou a fazer confusões, aliás, confusões no caso bem graves. A Folha de São Paulo destacou: Biden insiste em candidatura e minimiza a pressão para que desista, mas confunde Kamala com Trump. Logo antes dessa coletiva, o presidente cometeu uma confusão meio parecida, só que foi entre os presidentes da Rússia e da Ucrânia. Olha só a confusão dele, também manchete da Folha. Biden troca nomes e apresenta Zelensky como Putin na OTAN. Inclusive, nós temos um vídeo que mostra esse momento aí dessa confusão. Now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. Isso aí aconteceu durante o encerramento da cúpula da OTAN. Agora, falando sobre Brasil, o FMI, o Fundo Monetário Internacional, moderou ligeiramente ontem, quinta-feira, sua projeção de crescimento para o Brasil para 2,1%. Da Folha, FMI reduz ligeiramente a previsão de crescimento para o Brasil, mas destaca resiliência. Uma reportagem do Estadão já não está tão otimista assim com a nossa economia. É maior a probabilidade de o juro subir do que cair, diz executivo do Goldman Sachs. O diretor de pesquisa macroeconômica para a América Latina, Alberto Ramos, afirma que o país está a vários sistemas solares de distância do equilíbrio fiscal, é o termo que ele usa na reportagem, e considera aí também durante a matéria que apesar de Lula ter baixado o tom, o mercado continua sim nervoso.
O frete também pode ficar mais caro no Brasil. Da Folha de São Paulo, alta alíquota de importação de pneus vai encarecer frete em 6%. O governo cogita elevar as alíquotas de 16% para 35% no mês que vem e, segundo as projeções, isso deve levar os preços dos pneus de passeio nesse valor. Depois de desonerar a folha de pagamento, o governo propõe aumento de imposto sobre o lucro. Está aí a manchete da revista Oeste, a proposta do ministro Fernando Haddad. E do Globo, portaria do CNJ permite indenização a juízes que atuem em áreas remotas. Os magistrados que forem para cidades pequenas, por exemplo, ou que têm difícil acesso, vão receber licença que pode ser convertida em dinheiro a cada 4 dias de trabalho. E agora algumas manchetes que repercutem a reforma tributária no Brasil. A primeira da Folha. Votação a jato e força dos lobbies na reforma tributária deixam ajustes para o Senado. Também da Folha de São Paulo, Lira alertou que a inclusão de carne na cesta básica beneficiará os mais ricos, não os mais pobres. E o Globo falando agora sobre os gerentes da Caixa que perderam cargo após barrarem operação arriscada e atípica de 500 milhões de reais. Mas isso vou deixar para análise do João Batista dessa sexta-feira. Aí vem mais uma vez a evidência, né, do maior problema do Brasil, quando se diz assim que o Brasil voltou a desconfiar de atos de corrupção por parte de membros do governo. Essa história da Caixa é de arrepiar. Mas olha, Karina, eu quero mesmo falar sobre esse cerco que a mídia de esquerda, que os agentes do governo de esquerda, portanto, do governo Lula, fazem ao ex-presidente Bolsonaro. Ele próprio disse, eu tenho mais de 300 processos contra mim, isso não vai me tirar a força e a vontade de prosseguir e defender naquilo que ele acredita, e eu também acredito, que é um Brasil conservador, patriótico, indo em frente. Nesse instante, o ex-presidente Bolsonaro está aqui em Araçatuba, interior de São Paulo, e a gente quer, com isso, também falar sobre o caso das joias, que é disso que se trata, esse novo cerco ao presidente Bolsonaro, através do nosso editorial, que o Gleidson vai colocar na tela, que chama-se Indícios, né? Nós nos referimos ao nosso editorial, Karina, a indícios de vida em outros planetas. A gente costuma ouvir isso na imprensa, mas até hoje ninguém provou nada. E até hoje ninguém se arriscou a viver em outro planeta, mesmo havendo indícios de vida. Com relação ao presidente Bolsonaro, no Brasil atual, é o nosso editorial, nós estamos dizendo que indícios são crimes e o direito e o acesso da defesa ao conteúdo do processo acusatório não existem mais. Estamos deixando de ser um país civilizado onde a suspeita já é crime e a defesa foi abolida monocraticamente. Isso é o nosso editorial. Mas eu quero recorrer aqui também a um exemplo, a esse copo que eu tenho aqui nas mãos, Karina. Esse meu copo d'água, ele está mais cheio ou mais vazio? Claro que é de acordo com a sua perspectiva. Mas depois do copo cheio ou vazio, vem a tal da narrativa. É disso que se trata. Eles querem incutir na mente das pessoas esses indícios, tudo é um processo de narrativa. Para quê? Para esconder e desviar a atenção, principalmente que nós estamos sendo, a goela abaixo, sendo empurrados para ter a maior taxa de impostos do mundo. É disso que se trata. Indícios para desviar a atenção da nossa maior taxa de impostos do mundo, e a gente vai continuar acompanhando e esclarecendo, Karina. Obrigada, João Batista, é isso aí. Eu sigo daqui agora com as informações do clima, vinheta do tempo hoje no ar, um apoio da Lotus Biosoluções. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade, oferece o tempo hoje. Bom, vamos às informações do clima. A Folha de São Paulo diz o seguinte: uma onda de frio chega ao sul e derruba a temperatura em grande parte do Brasil. Portanto, o frio deve persistir, principalmente no sul do nosso país. Do portal Itatiaia, a gente tem o seguinte: previsão do tempo, o frio causa chuvas congeladas em cidades do Brasil e a temperatura deve cair mais ainda. Esse fenômeno aconteceu, pessoal, no final da manhã de ontem na cidade de Soledade, no alto da serra do Botucaraí, a mais de 700 metros de altitude. E o mesmo aconteceu em Encruzilhada do Sul na quarta-feira.
Fato é que em Alegrete também fez bastante frio. Olha só a cerca, que jeito ficou. A água congelou, parou ali e congelou. Também estava bastante frio em Rolante, no Rio Grande do Sul, 4,3 graus. E também em Serra do Veleda, 4,4 graus. Tem uma massa de ar polar que vem ainda para o mês que vem, no dia 7 de agosto. Olha só essa previsão. A gente vê aí nesse tom mais arroxeado essa chegada dessa massa de ar polar. Portanto, friozinho, né? Friozinho não, friozão continua por todo o sul do nosso país. Em Palotina, no oeste do Paraná, choveu. Olha o pluviômetro aí indicando 78 milímetros. Muita gente estava esperando chuva no Paraná. Algumas localidades ainda a gente tem um registro menor, né, de chuvas, mas está aí de Palotina. E temos um mapa do modelo europeu mostrando do dia 11, que foi ontem, quinta-feira, até o próximo dia 25 de julho, com relação às chuvas esperadas. Veja que no oeste do Rio Grande do Sul, ali, aquela mancha vermelha, indica pra gente que tem chuvas bem abaixo do normal, né? O marrom já é chuva abaixo, o vermelho bem abaixo. E o azul muito acima, que está pegando ali toda a faixa nordeste ali de Santa Catarina e também o centro-sul do Paraná. Então, bastante chuva distribuída por esse período, tá? Não é um dia só, nem uma semana, durante todo esse período aí, coincidindo com quase toda a segunda quinzena do mês de julho, chuva em Santa Catarina e Paraná. Já temos o destaque do Notícias Agrícolas, olha só, trigo no Rio Grande do Sul atravessa momento delicado pelo excesso de chuva que pode impactar a etapa final do plantio. Inclusive ontem, né, a gente teve informações e orientações a esse respeito do Dr. Alexandre Gazola, nosso doutor Sementes, justamente orientando sobre o manejo, né, o plantio do trigo nesses dias mais úmidos e chuvosos. Vamos saber, Gleidson, do satélite da NOAA que a gente tem para esse momento no nosso país. Olha, tem chuva passando, hein? Por Santa Catarina, sul do Mato Grosso do Sul, Paraná, boa parte ali do Paraná e também uma parte do estado de São Paulo. O restante do país apresenta bastante nebulosidade, mas está bem seco ainda de forma geral, com exceção ali do norte, né, no Amazonas, no Pará. O nosso país ainda, a grande parte está bem seco, a umidade ficou mais para o centro-sul mesmo, mais ao sul até, sudeste a gente teve pouca incidência de chuvas até agora. Vamos saber para os próximos 7 dias, com mais detalhes, o que a gente tem de movimentação de chuvas no Brasil, principalmente no sul, que a gente vai ver que teremos ocorrência sim. Começando então nossa previsão por amanhã, sábado, dia 13 de julho, tem chuva ali pelo sudoeste do Paraná, também na porção leste ali de Santa Catarina, ainda no dia 13, sábado. Chuva também ali no litoral do Rio de Janeiro, ali no norte do Rio Grande do Sul, no domingo, dia 14. Bastante chuva por ali e no domingo a chuva aumenta muito em Santa Catarina, o volume. Na segunda-feira, dia 15, ainda tem grandes volumes para Santa Catarina e na região metropolitana de Porto Alegre. A chuva permanece ali pelo litoral, mas vai diminuindo ao longo do dia. Na terça-feira, um núcleo de chuva ali pela porção leste do Paraná, mas ela vai toda para o mar. E aí sim, no dia 17, quarta-feira, não temos mais chuvas. Fica só o frio na porção sul do país. O sudeste seco, o centro-oeste seco, o nordeste também, grande parte do norte do país secos. A gente tem umidade pela faixa litorânea do nordeste, um pouco ali no sul da Bahia, olha só. Em outros estados nordestinos, chuvas no Amapá, em Roraima, mas o resto do país seco, depois do dia 17 até dia 19. Vamos saber do Ronaldo Coutinho, nosso especialista da Climaterra, como ele explica os fenômenos dos próximos dias. Boa tarde. Acompanhe o nosso canal Peter Chá Ronaldo Coutinho. Aqui tem os diversos vídeos onde o pessoal pode acompanhar, dar o like, e os canais parceiros. Estamos aqui, ó, diminuindo a chuva, como a gente falou, aqui no centro-oeste. Essa chuva que vocês estão vendo aqui no Mato Grosso é basicamente hoje, talvez um pouquinho amanhã, principalmente aqui no sul. Paraná é hoje, tem um pouco também nesse fim de semana. E tu vê que o norte do Paraná praticamente não chove, chove mais no sul e litoral paulista. Grande parte da metade norte de São Paulo nada, boa parte do Mato Grosso, Mato Grosso e toda essa área branca do mapa. Alguma chuva aqui no Rio durante o fim de semana. E aqui também, ó, isso aqui é tudo acumulado em 10 dias.
Aqui ó, vamos ter chuva nesse fim de semana, quase todo dia. Nesse fim de semana, semana que vem, vai ter chuva nessa região. Alguma tensão aqui entre Maceió, Recife, na Cealba, uma boa chuva, e no nordeste leste da Bahia também. Até aqui no nordeste da Bahia, alguma chuva boa. E olha, aqui algumas surpresas aqui, ó, no Ceará, no interior do Elefantinho, no sertão da Paraíba, no sertão do Pernambuco, e até mesmo aqui na região de Irecê, alguma chuva perdida. Pega aqui também Vitória da Conquista. No sul de Minas, quase nada de chuva, grande parte da área do café, São Paulo, Minas, praticamente nada de chuva. Aqui, em parte, é época. E aqui no norte, a chuva continua mais ao norte do Amazonas, Roraima e Amapá. Nessa área aqui, pouquinha coisa. Isso aqui é consequência da friagem. Aqui estão as anomalias de 12 a 20, de 12 a 26 de julho. Nós temos o quê? Os 15 dias, toda essa região aqui, ó, com chuva abaixo do normal. Não sei se vocês repararam, semana passada estava vermelho, está diminuindo a anomalia negativa na Amazônia e melhorou aqui no leste e do nordeste, principalmente Bahia, Ceará e Pernambuco. Claro que nessa época do ano, nessa parte aqui chove pouco, então uma anomalia pode ser o quê? Choveu 15 milímetros, está bem acima do normal, porque chove 5, mas qualquer coisa acima do normal sempre é bom. E aqui começa a voltar o padrão de tempo seco. Ainda tem anomalia positiva aqui no sul, por causa desse evento de chuva, que tu vê que não é muita coisa, mas já começa a aumentar a condição de chuva. Aqui ó, ainda tem. Se a gente pegar do dia 15, 16 ao dia 25, tudo isso aqui fica abaixo do normal. Então, vai melhorar essa região aqui que está muito úmida a partir de segunda a terça-feira para frente. E aqui, mais ou menos, sem muita alteração. Quando a gente vê aqui a anomalia, ó, que nem eu falei, ó, de 17 a 26, nós temos o quê? Ó? Abaixo do normal toda a região sul. Aqui já é uma outra frente fria que está avançando na Argentina. Ali, provavelmente, ali pelo dia 22, 24. E aqui também ó, fica não muito abaixo do normal. E continua uma situação boa aqui no Nordeste, de normal um pouquinho acima nessa faixa leste. E o frio continua pegando. Ó. Até o dia 20, tudo isso aqui abaixo do normal. Vai esquentar e já está sinalizando outro frio chegando no dia 21, 22, 23 para frente, pegando essa região aqui abaixo do normal. Por enquanto, nós estamos tendo um mês de julho muito frio aqui no sul, excelente para a fruticultura. Não tivemos nenhuma geada significativa nessa massa de ar frio, ela foi muito úmida. Mas pode ter geada na semana que vem, sim, nessa região aqui, ó, normal, tradicional. Hoje deve ter tido geada aqui na campanha, onde deu um pouquinho negativo. E aqui para cima, ó, vai ter temperaturas baixas. O pessoal do nordestino vai sentir frio, o baiano, o pernambucano, a Cealba, até mesmo Piauí vai ter algumas madrugadas ao nível do mar, ou não muito alto, 200, 300 metros, temperaturas abaixo de 14, 15, 16 graus. É frio para eles. E nas instâncias altas, como o Gentil, Vitória da Conquista, até abaixo de 10. Aqui ainda faz frio. Nesse fim de semana vai ser um fim de semana gelado aqui, para o padrão. Mato Grosso do Sul, madrugadas frias do Mato Grosso, Rondônia, sul do Acre e sul do Amazonas. De tarde esquenta. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho, um bom fim de semana a todos. Até segunda. Muito obrigada, Ronaldo Coutinho. Bom fim de semana para você também. Lembrando que esse quadro com as informações do tempo foi um apoio da Lotus Biosoluções. Um novo conceito em nutrição vegetal que está oferecendo para agricultores de todo o Brasil mais produtividade. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. João Batista. Pois é, o que o Ronaldo Coutinho acaba de mostrar é uma realidade que os nossos informantes aqui, os nossos colaboradores, o pessoal está retratando duas realidades do país, né? Muita chuva lá embaixo, frio constante no sul do país e seca acentuada aqui para cima. O Marcelo Stack, ele é da cidade de Altamira, do Paraná. Frio com chuva, muito frio. O Clécio Reater, de Campoeira, oeste de Santa Catarina, frio também, ontem choveu o dia todo. Fabiana Silveira, lá de Piratini, sensação térmica de 7 graus. Até nós gaúchos, acostumados com o frio, estamos sentindo demais. São muitos dias nublados e gelados, mas mesmo assim, vamos em frente. O Clélio Montini, aqui no oeste do Paraná, está feio, o sol não aparece, está um frio danado, muita chuva. Vanderlei Carlos Amadei, dizendo que lá em Erechim, depois de uma semana, temperaturas de 8 graus no momento, o sol está querendo aparecer. O seu Luiz e a dona Cida Cabreira dizendo que lá em Marialva, Paraná, tempo fechado, sem chuva, temperatura até agradável, mas nas madrugadas
esfria muito. O Jânio Zeferino falando que lá em Brasília o tempo está firme. O Antônio Carlos Aramelo, Tapejara, Paraná, também muito frio. Essa é a realidade que nós temos, nós vamos continuar acompanhando. Estamos ao vivo pelo Tempo e Dinheiro. Depois do intervalo, a Karina vai chamar a gente para a gente conferir o relatório do SJ em tempo real com o Vlamir Brandalize. Então, Karina, vamos em frente. Vamos em frente, João Batista. Ainda tem informações, porque é sexta-feira de arroz e feijão e muito mais. Não saia daí, a gente volta já. Eu comecei aqui nesse palco, mas não foi só com o som do violão, não. Foi com o ronco do trator. Eu sempre fui um produtor rural e quero crescer cada vez mais. E a marca que eu escolhi para mim é a LS Tractor. Ela tem força, tecnologia e amor pelo campo. Maravilhoso, né? É show demais! É tão show que eu pedi bis. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Esse é bruto, hein? O livro Sementes e Diagnose e Limitações traz um apanhado detalhado sobre o estabelecimento da lavoura, desde a semeadura até a obtenção das indústrias da produtividade, que são as plantas da lavoura. A gente faz um diagnóstico muito detalhado com relação aos erros de diagnose, aos aspectos de diagnose dos problemas de plantio. Essa é a peça-chave do livro, ou seja, você vai conseguir identificar com fotos e detalhes e informações técnicas diversos problemas de plantio que podem estar ocorrendo na sua fazenda. Grande abraço! De volta com Tempo e Dinheiro, e enquanto a gente vai fazendo a conexão com o Vlamir Brandalize, quero pedir para o João Batista atualizar para a gente as cotações da soja. João? Estamos aqui de olho nas cotações movimentadas, porque saiu o relatório, e o milho que estava caindo quase 2% começa a querer subir. A soja também diminuiu a queda, parece que o relatório veio favorável para o momento atual, de tendência de uma leve alta para os grãos, enquanto que o trigo continua perdendo bastante. Deixa eu pedir para o Gleidson colocar em tempo real como é que estão as cotações de Chicago e Nova York. Essa é o primeiro vencimento, agosto, está começando a querer voltar para a normalidade, a perda é de 3,25, agora 11,12. Mas a gente vê a situação da comercialização com os preços nas duas bolsas, Gleidson. Vamos lá, em tempo real. Bom, aí tem delay, Gleidson. Vamos em tempo real para as bolsas de Chicago e Nova York. Aí, ó. Olha, veja que a soja está começando a querer voltar para a normalidade e o milho virou. Portanto, aquela tendência de plantio tranquilo, muita oferta, está mudando, né? O milho já está em alta de 0,48, 4 cents por bushel, enquanto que o trigo perde 2,21, 5,58. Portanto, uma reversão de expectativas. O que se esperava nesse relatório do USDA fosse a confirmação da safra tranquila para os americanos, que está recebendo umidade no momento certo, e grande oferta. Parece que o mercado não aceitou essas informações, o relatório está mudando o andar da carruagem aí, nesse instante, o primeiro vencimento, o agosto 11,10, ainda está no vermelho, mas estava perdendo quase 2%, agora a perda é de 0,47%, no vencimento agosto 11,10. O milho, alta de 0,23% a 3,99. E o trigo perde 2,35 a 5,57. O Vlamir Brandalize está fazendo a comparação dos preços, porque lá o relatório vem através do bushel, né, em dólares e também por acres. Ele está transformando em reais por saca para nos atualizar em relação a esse relatório. O Vlamir já está ligado ou ainda não? Então tá bom. Deixa eu só... Fala para mim, Gleidson. Podemos chamar o Vlamir? Ele tá quase, João.
Está sendo enquadrado o Wlamir Brandalize, mas o fato é que nós estamos mostrando, as pessoas estão vendo aí, o comportamento dos preços. Na verdade, agora, ainda os dois vencimentos estão no vermelho, né? O milho a $4 nesse instante por bushel, está lá embaixo, né? E a soja 11,11. O trigo é o que está perdendo. O café em Nova York não tem nada a ver com esse relatório do SDA desse instante. Aqui é um relatório focado mais nos grãos. Quer que eu chame assinantes? Deixa eu voltar para a Karina, enquanto que o Wlamir faz a mudança aí dos preços. Karina. De tempo, né? Então eu vou aproveitar e passar um recado também, convidar todo mundo que está nos acompanhando pelo Tempo e Dinheiro a ser um assinante do Clube do TID. Faça parte dessa família, seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. Telefone a gente vai mostrar aí na tela, é o 19-9813-2915. Eu vou repetir mais uma vez para você ter tempo de anotar aí. 99813-2915. Você vai ter conteúdo exclusivo do João Batista, do Giovanni Lorenzon, do Sérgio Braga, todos os dias aqui, além, é claro, de nos acompanhar aqui pelo programa. Agora sim, devolvo para você, João. Acho que o Wlamir já está prontinho aí para falar com você. Wlamir Brandalize, vamos saber como é que foi o relatório, como é que estão os primeiros movimentos, antes da sua vinheta, né? Notícias da soja com o Wlamir Brandalize, Gleidson. Notícias da soja com Wlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Muito bem, Wlamir Brandalize, muito boa tarde. Acompanhando o relatório do SDA, o milho que estava despencando, ele virou, portanto, menos milho, essa é a conclusão óbvia, enquanto que a soja ainda está no vermelho, mas com leve queda. Quem está pagando o pato é o trigo. O que aconteceu nesse relatório, Wlamir? Olha, João Batista, boa tarde a todos. Sextou, né? Sexta-feira. Vamos lá no relatório da soja, né? Que é o que mais importa para o mercado brasileiro, né, João? Mercado da soja, o que o USDA trouxe de novidade? Quase nada. A situação é o seguinte, com relação ao mercado, esperava aí que ia ter uma redução na safra de soja, né? E ele trouxe aí a estimativa com a redução, sim, mas dentro do mercado, né? 120,7 milhões de toneladas, essa safra que está sendo plantada. Praticamente dentro das expectativas do mercado, sem novidades, né? Não teve uma novidade importante. Era 121,1 no mês passado, né, João? Então, o relatório do USDA, no caso aí da soja, ele não está trazendo fôlego nenhum efetivo, por isso que a Chicago também não está mostrando grandes alterações aí no quadro geral, né? Então, nesse relatório ele não mostrou variação. Ele, vamos dizer assim, com relação a USDA, ficou dentro do esperado. Com relação a Argentina e Brasil, né, para a safra nova, ele não vai mudar, né? É 51 milhões a projeção da safra nova da Argentina e 169 do Brasil. Então não teve novidade. Vamos ver agora com relação à China. Também sem novidades na China. A China tá sem novidade. E aí ela aumentou o estoque final da China, né, João? Porque como ele está com um estoque inicial maior, automaticamente tem um estoque final aí, safra nova, também maior para a China. Então esse fator é limitante de alta. Agora vamos pegar aqui a safra atual. A safra atual, ele teve um corte da safra da Argentina, ele veio para 49,5, então isso seria positivo, mas também teve pouca influência. A safra brasileira desse ano ainda está muito otimista. Aí o USDA não reduziu, está 153 milhões de toneladas, João. Então, nesse ponto ele frustrou o mercado, né? Porque ele manteve a safra brasileira muito acima da realidade. A própria Conab aí, a Conab ontem, né, ela divulgou aí o dado dela de ontem, 147,3. E o USDA está com 153 milhões de toneladas, quase 6 milhões a mais. Então, esse número é importante, né? Se pegar 5,7 milhões de toneladas aí a mais do que a Conab, no global, isso dá quase 1,5% da safra mundial, né? Então, isso teria que o USDA cortar, mas o USDA é conservador, vai demorar para cortar esse número. Então, no caso da soja,
não tem grandes novidades. Então, por isso que o mercado está nessa lenga-lenga aí, levemente negativo. Agora vamos pegar aqui para comentar com relação, só para comparar os relatórios, com relação ao milho, né? Por que o milho ele está um pouco mais otimista aí, né? Nessa tarde, né? Agora tarde de sexta-feira. Vamos ver o milho aqui, nosso amigo milho. Está com 4,02 agora. Está subindo 0,83, Vlamir, o milho. Como é que é, João? O milho está subindo, 0,85. Ele estava desabando, tinha perdido os 4 dólares por bushel, agora ele voltou a subir. Então, provavelmente você vai encontrar um número aí, vai transformar em reais por saca, e você vai encontrar uma situação mais favorável, menos produção, né? Essa é a conclusão óbvia que a gente vê na leitura dos preços, né, Vlamir? Ele está reduzindo a safra do milho desse ano aí do Brasil, da Argentina, então esse é um sinal melhor. O estoque final, 309 milhões, também é um estoque menor mundial, então é um sinal de que tem uma demanda maior. E o quadro de oferta e demanda novo aí da safra nova, 2024-25, João, ele está mostrando que nós vamos produzir e consumir praticamente todo o milho, né? Tem uma diferença muito pequena aí no global. Então, isso que está ajudando. E vamos ver aqui como é que hoje cada vez mais cresce a importância da China aí no mercado do milho também. Antes era dominado aí por mercados compradores como o México, Japão, Coreia. A boa notícia é que ele aumentou a importação do México, então isso é positivo para o milho. E a China ele manteve 23 milhões de toneladas de importação e manteve a safra em 292. A grande questão que é positiva no milho é que o consumo da China vai ser 313 milhões de toneladas. Nessa safra que está andando na China agora, está andando nos Estados Unidos. E a produção é 292, então existe um buraco de 21 milhões de toneladas aí no dado do próprio USDA, então é um fator bem positivo. Com relação aos demais, não tem grandes novidades, aí está passando os números aqui na frente. Ele cortou a safra da Rússia de milho também, já ela está refletindo a condição de clima, que não tá favorável por lá. Daí ele tem menos milho russo para exportar. Na Ucrânia não tem grandes novidades. Vamos ver a Ucrânia agora, a safra atual, ainda esse resto de ano deles. Que nós temos que olhar os principais concorrentes que a gente tem, né? Ele está mantendo a exportação da Ucrânia em 28 milhões de toneladas desse ano, mas eu acredito que dificilmente eles consigam. De uma produção que foi só 31, né? Era 30 e poucos, agora vem caindo. E a safra nova da Ucrânia, ela foi colocada em 27,7. Provavelmente vai colher menos que isso, né? Então, no quadro do milho, é um relatório levemente positivo, João. E no caso da soja, é neutro para levemente negativo. Não teve grandes alterações em si para dar lastro aí no mercado da soja, não, porque não teve novidades. Ele acabou cortando um pouquinho da safra americana de soja, que está no campo agora, mas esse cortezinho pequeno, esse não reflete nada, quase no global da safra, né? Então, esse é um ponto importante, né? Eu acho que você resumiu bem, Vlamir, essa leitura rápida, né, inicial do relatório do SDA. Depois ele vai ser melhor conferido, tal. A gente vai ver os resultados disso na segunda, terça-feira. Mas o fato é que a manchete que a gente pode dizer é que o relatório não trouxe nada além da estabilidade dos preços. Então, nós vamos trabalhar com essa evidência de que a soja está perdendo um pouco, 11 e 12 agora no agosto. Nós vamos para a próxima safra trabalhar entre 10,5 e 11, é isso que eu quero saber de você. Vai ser uma safra bem estreita, bem apertada, e o milho, que estava perdendo mais, continua também com os preços lá embaixo. Está subindo um pouco, está subindo agora 1,23%, mas não passa de 4 dólares 0,3. Ou seja, a conclusão, um relatório normal dentro da expectativa, tudo com na estabilidade, e a conclusão de que a próxima safra será apertada. É isso, Vlamir? João, é mais ou menos isso que você está comentando. Com relação à soja, não teve novidades, né? O produtor pode esperar aí para frente. Vamos dizer assim, o sonho do produtor brasileiro é que o clima americano agora ele se transforme num tempo seco e quente, porque agora está avançando na fase de florescimento e início e formação de vagem.
E é importante para eles agora ter temperaturas amenas e umidade. Então, se nós, nas próximas 3, 4 semanas, tiver calor e falta de chuvas, tem esse fator novo aí que pode dar fôlego aí às cotações e sair desse fundo de poço aí perto dos 10,5 que está as posições aí de setembro, novembro, né, João? Pois é, então... Mas esse relatório, ele trouxe uma pressão que é bem possível que nesses próximos dias a gente vai trabalhar abaixo dos 10,5 no setembro e novembro, João. Então, ele tem esse indicativo ainda, que pode quebrar esse 10,5, principalmente setembro e novembro. Ainda tem esse viés de leve e baixa. Ainda ele não, aparentemente, ele não formou uma base forte, como o milho está tentando formar uma base forte no 4, do 4 para frente. A soja ainda não conseguiu consolidar esses 10,5, principalmente setembro e novembro, né? Para frente, lá para a safra nova brasileira, sim, ele está acima desses valores e tende a segurar esses níveis. Mas o mercado ainda em leve viés de baixa para o produtor, ou seja, não tem uma notícia positiva nesse momento aí. E dá para ver que o mercado interno também já de manhã já estava esperando isso e acabou trazendo estabilidade em relação a ontem. E boa parte, principalmente nos portos, o mercado veio mais fraco do que estava ontem também. Pois é, olha, os números você pode ter em tempo real, tanto no nosso Clube do Tempo e Dinheiro, o Giovanni Lorenzon está atualizando os dados que vieram desse relatório do SDA, e também lá no Notícias Agrícolas com a Carla Mendes, onde ela informa que houve, sim, na soja, uma redução de área plantada e colhida para a soja, e no milho, aumento da safra, dos estoques globais, aumento da safra e estoques americanos, aumento das exportações, mas tudo dentro de uma normalidade, ou seja, os preços bateram lá no fundo, não veio nenhum número que jogue esses preços da soja para cima, vai ficar dentro dessa normalidade, e como o Vlamir acabou de concluir, nós vamos trabalhar na faixa dos 11, 10,5 para a soja mais à frente, e novembro e dezembro, que é a safra americana, correndo o risco de perder desses 10,5 no andar da carruagem. Em resumo, um relatório estável dentro da normalidade. Certo, Vlamir? Exatamente, João. A única diferença que a soja está mais negativa aí hoje é porque até ontem o mercado de Chicago esperava que o USDA viesse com a média de 120,2 milhões de toneladas para a soja americana nessa safra que está plantada agora. E o USDA veio com 120,7, 500 mil toneladas a mais. Eu não considero esse volume importante, mas para o mercado, qualquer fagulha, qualquer coisinha já é o suficiente para ele tentar furar um pouquinho na baixa nesse momento. Só que eles esquecem de olhar, né? Porque a safra atual que nós estamos ainda comercializando, o USDA está com um número de 5,7 milhões de toneladas acima do que apontou a Conab ontem. Então, a hora que a gente começar a ajustar os números para frente, esses 10,5 eles podem se voltar a ser suporte, que nem você citou. Trabalhar 10,5 a 11, essa lógica é bem possível que vai ocorrer para frente aí quando a gente entrar já na nova safra, né? Bom, o número importante para nós, a safra brasileira, o USDA apontou, então, 146 milhões de toneladas, Bruno? Não, a safra atual, essa que a gente colheu, 153. 153. Tá acima de todas as estimativas privadas aqui do Brasil e da própria Conab, que nem eu citei. A Conab ontem foi 147,3. A nossa projeção aqui é 148. Então, frente à nossa, está 5 milhões a mais o USDA, né? E na safra nova, essa que vai ser plantada a partir de setembro, o USDA trouxe 169 milhões de toneladas. 169 foi o número do mês passado e é um número totalmente viável. Isso é viável porque nós vamos plantar nessa nova safra aí perto de 48 milhões de hectares. Então isso é possível, desde que o clima colabore, é possível de colher esse número. Mas esse número ele já está embutido no mercado atual dessas cotações de soja, entre 10,5 e 11 dólares, esse é o patamar pensando nessa safra. Se tiver algum problema de safra e colher menos, o mercado vai responder isso aí com reação, sim, para frente, né? Mas, por enquanto, sem grandes novidades efetivas nesse quadro aí de relatório, né? Não trouxe grandes alterações, não. Só um pouquinho de número, no caso da produção americana, um pouco acima do que o mercado esperava. Isso que foi um fator levemente negativo, né? Diante disso, chegou o momento de você falar para os produtores. Com esses números, como é que a gente já vai para a próxima safra?
Olha, João, nós vamos para a próxima safra com o objetivo de melhorar a produtividade, porque a saída do produtor para ganhar um pouco mais e para entrar na margem de operação e lucratividade tem que melhorar a produtividade. Então, como nós estamos ainda há 2 meses, e praticamente 2 meses do início do plantio, é aquela velha história, fazer uma lavoura boa, é palhada, é plantio dentro de uma condição boa, plantar com umidade adequada, plantar lavouras numa velocidade que a semente vá para o lugar certo, ou seja, fazer o dever de casa dentro de uma condição de lavoura que tenha potencial de alta produtividade, João. Então é dentro disso que nós temos que trabalhar, porque o mercado ele vai ser esse mercado, que nem hoje está mostrando, 126 a 128 reais aí nos portos para a safra nova, e o produtor vai trabalhar com aquela ideia. No começo da temporada, entre 100 110 reais os níveis, e é dentro desses números que é a realidade da nova safra, né, João? Por enquanto é por aí que está mostrando esse mercado em cima desse relatório de hoje, né? Tem muito tempo ainda até nós termos a nossa safra efetivamente no mercado, que vai ser lá no final de janeiro, fevereiro em diante, mas esse é o sinal que está mostrando nesse início de temporada da safra americana ainda, porque ainda tem muita coisa para acontecer lá nos Estados Unidos, né, João? Bom, mas vem um relatório neutro, levemente baixista, tal, ou seja, nós temos uma condição de dizer, claro, tudo pode mudar em alguns segundos, mas nós vamos trabalhar em reais com que range, Brandalize? A saca vai ficar... Olha, o produtor tem que pensar na safra nova de 100 reais a 110, 115, é por aí por enquanto. E depois de maio do ano que vem, que já é a nova safra dos Estados Unidos, aí ele tem que começar a pensar em números melhores. Por isso que a gente continua recomendando. Como a comercialização da safra nova está muito lenta, o produtor está deixando para frente, e quando chegar em março e abril do ano que vem, que já vai estar no pico da colheita e da oferta, se a safra for uma safra como está sendo apontada, de 169 milhões de toneladas, nós vamos ter muita soja. E muita gente precisando de dinheiro. E é esses 2 meses que eu acho que vão ser os mais críticos do ano de 2025. Então, se proteger antes, para não precisar vender, e poder vender depois. Se o mercado lá, naquele momento, reagir, sim, o produtor está tranquilo, pode vender. Mas serão 2 meses mais críticos. No restante, o mercado vai ser muito parecido com foi esse, né? Nós começamos a temporada desse ano com o mercado em alguns locais até abaixo de 100 reais a saca, e chegamos agora nos melhores momentos aí que nós tivemos na semana passada, aonde que se negociou até 130 reais ao produtor. Então, nós tivemos uma flutuação. Semana passada, como a gente falou, era a semana de cavalinho encilhado. Essa semana o mercado ele desandou, o cavalinho escapou, e nessa semana o mercado está 8, 10 reais mais baixo do que estava no melhor momento da semana passada. E vai se fechando uma semana fraca. Foi uma semana de poucos negócios. Essa semana é uma semana bem lenta de negócio, João. Muito bem, é importante ter você ao vivo, né, fazendo uma consideração sobre o relatório, que veio neutro, não trouxe grandes alterações, está aí os preços, né? O milho parece que ele está explodindo nada, é que ele está muito lá embaixo, né? 4,04 o primeiro vencimento do milho lá em Chicago, um absurdo, né? E a soja também muito lá embaixo. O Vlamir acaba de dizer que nós temos que mirar a próxima safra para trabalhar entre 110 e 115 reais, claro, aos preços de hoje, ao dólar de hoje, e muita atenção depois do que vai acontecer com maio. Pode ser que dê uma guinada, uma melhoradinha, mas nada de explosão. Feito isso, nós já vamos deixar esse relatório para trás, as considerações, números, tudo isso no nosso site, no Clube do Tempo e Dinheiro, no Notícias Agrícolas, várias fontes para você ver os números, mas a consideração é essa, veio um relatório neutro, sem grandes alterações. Vamos ver os negócios de hoje. Temos mudanças em tempo real ou não, Vlamir? O que a Brandalize Consulting nos informa sobre preços no balcão? Olha, João, o balcão de manhã, e vamos pegar o balcão gaúcho. Nas Missões ele começava ali com 117 reais e até 121 ali perto do Porto Rio Grande. Agora à tarde é possível que mantenha ou caia. Alguns balcões provavelmente vai recuar R$1 aí agora à tarde. Quem muda a cotação depois das 2 da tarde, 1h30, 2 da tarde. O restante do Sul e Sudeste, balcão de 115 a 125 reais. Esse está estável em relação a ontem,
com esse leve viés de baixa de Chicago, talvez o pessoal mantenha esses números, mas é provável que também venha uma quedinha de um real aí. Por que isso, João? Porque os portos hoje, eles já começaram o dia um pouco mais frágeis. Por exemplo, você pega o Porto Rio Grande, no julho está 135, ontem pagava 136. O setembro, que é uma posição melhor agora de médio prazo, vamos dizer assim, o Porto Rio Grande 137, ontem era 138 até. E nós temos Paranaguá também, de 135 a 137, e o pessoal me comentando agora ali que tocou o telefone, que a partir da tarde agora paga R$1 a menos, por causa desse mercado que deu uma esfriada. Então, mas não está tendo venda, então não adianta pressionar muito, porque não está tendo uma corrida de venda, porque a gente já sentindo de manhã, os prêmios já estavam até um pouquinho melhores, hoje agora pela manhã, prêmios até melhoraram um pouquinho, João. Em função dessa situação aí de mercado pouco vendedor essa semana. Então veja os prêmios. O prêmio julho, comprador hoje está 40 acima, o vendedor está 60. O agosto é 40 também, o vendedor também fala 60. Olha o setembro aí, comprador agora saiu para 90 pontos acima e o vendedor quer $1,20. Então setembro está bem comprador, então é sinal de que o mercado ainda precisa soja, isso é positivo. Os prêmios da safra nova também deram uma pequena melhorada. O comprador já fala em menos 10 no fevereiro, ontem era menos 15. O vendedor quer 20 positivo, já subiu também, ontem era 12 positivo. O março é menos 20 do comprador, é menos 10 do vendedor no março. O abril é menos 30 do comprador, é menos 20 do vendedor. E a partir de maio já começa a dar uma melhorada, é menos 20 do comprador e já o vendedor quer 5 positivo no maio. Hoje, então, é sinalizando a transição. Março, abril, mercado mais pressionado e a partir de maio, o mercado um pouco mais tranquilo já para 2025. É o que os prêmios estão mostrando hoje aí, nesse dia de relatório de oferta e demanda do USDA, né? Que acabou vindo a segunda-feira, ele já está no retrovisor, né? O pessoal segunda-feira já nem vai lembrar desse relatório, porque ele não trouxe novidades, ele manteve praticamente nada de alterado na China, né? Porque a China é importante, né, no relatório, tanto de milho como de soja, que ela é o maior importador, né? Dentro da normalidade. Só faltou você falar dos lotes, tem algum destaque para lotes? Olha, o mercado de lotes hoje vai de 130 a 131 aí no FOB Rio Grande do Sul. Mercado de lotes. Mercado de lotes hoje, ele fala no Porto de Rio Grande na faixa de 135, aí no julho cheio, começo de agosto, e 136 no agosto, com começo de setembro em Paranaguá. Mercado de lotes já está indicando agora à tarde R$1 a menos que ontem. Tá bom. Bom, dentro da normalidade, enfim, estamos trabalhando, já estamos olhando a safra nova, onde o maio está com um prêmio levemente já positivo, também dentro da normalidade. Vamos considerar o milho, vamos ver como é que estão os preços do milho, Vladimir? Olha, João, o mercado do milho interno, ele hoje também ele deu uma acalmada, mas agora à tarde ele vai manter os números, né? Porque Chicago levemente positiva, né? Então, com relação a isso, ele, só pegando aqui para ver os números do USDA aqui, ó. Vamos ver aqui, milho. Aqui o bichinho. A boa notícia do pessoal do milho, que tem muita gente se preparando já para a nova safrinha, né, João? O que o USDA aponta é que nós vamos ter uma safra de 1,224 bilhão. O mundo vai comer 1,222 bilhão. Como tem muito tempo pela frente e provavelmente muitos problemas possam aparecer, até a safra americana pode ter problema, ele ainda tem fôlego para pagar mais, né? Então, porque o milho está muito barato, então ele deve estimular a demanda, né? Milho barato, ele estimula a demanda de etanol, né? O pessoal de etanol deve puxar mais demanda e demanda de ração também, né? Então, isso é positivo. Comparando o que o mercado esperava aí que o USDA trouxesse no milho 382 milhões e 500 mil toneladas. O USDA trouxe 383,5. Ele trouxe 1 milhão de toneladas a mais na safra americana, mas isso era dentro da janela esperada. Então, essa condição, automaticamente, ela não alterou. Por isso que o mercado ficou levemente positivo, né? Porque
essa safra nova aí, ele veio numa condição de que o crescimento de 1 milhão da safra perante ao mercado, ele ficou abaixo do porque o USDA reduziu o estoque inicial da safra atual mundial. Então, o estoque mundial caiu para 309 milhões, era 312,4, então ela reduziu aí cerca de 3,4 milhões de toneladas. Então, automaticamente, esse fator aí ele é positivo para o mercado, porque o estoque inicial é menor, é sinal de que tem demanda maior, e a produção é menor, aí de 23, 24, né? Então, nessa condição, o mercado aí está tentando formar os 4 dólares como fundo de poço, né? O fundo de poço mesmo. O milho está muito barato, né, João? E certamente nós vamos ter demanda, né? Agora, no segundo semestre, é a demanda do milho brasileiro. E ainda tem muita coisa para acontecer, né, João? Porque, olha, o USDA apontou 127 milhões de toneladas na safra nova, 24, 25 do Brasil, e quer ver a safra atual? 122 milhões. A Conab ontem, só para fazer o paralelo, ela apontou a safra brasileira e ela aumentou a safrinha em 2 milhões, em 115,8. O USDA está com 122. Olha a diferença, está tendo uma diferença grande ainda de quase 6 milhões e 200 mil toneladas a mais aí do Brasil, que o Brasil, no ano passado, foi o maior exportador mundial e esse ano vai ser o segundo. Então, nós temos menos milho. E aí o mercado vai ter que absorver isso aí para frente, porque o USDA ficou muito otimista ainda, né? E a safra da Argentina, também ele trouxe 52 milhões, e só lembrando que a Bolsa de Buenos Aires, ela mantém a projeção da safra em 46 milhões e meio. Então, Brasil e Argentina está tendo uma diferença aí de quase 12 milhões de toneladas a mais nos dados do USDA do que a realidade que a gente tem nos campos aqui da América do Sul. Isso para frente o mercado vai ter que atualizar, né? Por isso que o próprio mercado está se corrigindo positivamente aí hoje, né, João? Porque a safra americana vem uma safra boa, é uma safra acima de 380 milhões, é uma safra boa, né? Deixa eu ver como é que estão os preços no Brasil. Deixa eu pedir para o Gleidson colocar o milho da B3, base Campinas, na tela. Tem delay, né? Mas o julho está 56,22, subindo 0,86, o setembro 57,90, o novembro 61,51, janeiro 65,20. Você está dizendo que isso pode melhorar até o final do ano, mas hoje o preço do milho está quanto, Vladimir? Olha, hoje o indicativo talvez chegue a R$ 58 aí no Porto, para exportação de agosto, como começa setembro. Ali no Porto de São Francisco, talvez 58,50, 59,5 ali em Santos, e já a partir de setembro em diante, Santos é 60, 60,5, 61 no outubro. É o mercado reagindo no segundo semestre, e os prêmios do milho também estão começando a melhorar, João. É bom sinal, né, que o pessoal, a hora que tiver ritmo de embarque melhorado, esse mês ainda vai ter muita soja no Porto, né, João? É aquela velha história que sempre a gente comentou, né? Precisamos aumentar a capacidade dos portos. Então, o milho ainda está parado no interior para esperar que escoe a soja para depois vir o milho. Se a gente tivesse portos eficientes com capacidade maior, nós poderíamos já estar colocando milho no porto para exportação e os prêmios poderiam estar melhorando mais rápido. Os prêmios devem melhorar ainda mais em agosto em diante, que daí o milho começa a ganhar ritmo. Mas é setembro, outubro em diante que o milho deve ganhar forças, né? Que daí temos mercado interno comprando, mercado de exportação, setor de etanol puxando, setor de ração interno e os importadores comprando milho, né? Porque a safra americana vai chegar em outubro e novembro, né? Bom, além do relatório do USDA, além dos preços atuais para soja e milho, nós temos hoje, sexta-feira, o mercado de arroz e feijão com a Brandalize Consulting. Então, Vladimir, vamos ao mercado do arroz, parece que temos novidades. No mercado do arroz tem uma novidade boa para o produtor gaúcho, né? Essa semana aí na fronteira oeste, principalmente, é onde que mais concentra a produção de arroz do Brasil. Melhorou, em média R$3 a saca. Hoje ele começa aí na faixa de 113, vai a R$120. A semana passada ele estava 108 a 115. No caso, por exemplo, do arroz mais nobre, os 60 de inteiros acima, hoje eles já estão indicando 120, a semana passada era 115. Na faixa litorânea gaúcha paga de 3 a 5 a mais que na fronteira oeste gaúcha. Mas a boa notícia é que o consumidor agora esqueceu o governo, o varejo esqueceu o governo, que ia importar arroz baratinho aí, não sei de onde eles iam trazer, parece que lá de Brasília, né? Então o mercado, o consumidor esqueceu, e a volta da demanda do arroz
ela está fluindo no varejo, o varejo comprando mais, o consumidor levando arroz para casa, o mercado girando mais, a indústria está vendendo mais e automaticamente a indústria está voltando às compras do casca ao produtor. É uma boa notícia para o produtor e certamente agora em diante nós vamos entrar num ritmo normal de negócio e é normal que o segundo semestre o arroz tenha uma valorização em função da escassez da oferta, né? Lembrando que no Mercosul aí, os países do Mercosul, com exceção do Brasil, todos tiveram uma safra menor que o ano passado. O Paraguai teve uma safra menor, a Argentina, o próprio Uruguai, ou seja, e todos venderam mais, já tem pouco arroz para vender. Então o mercado tende a melhorar aos poucos aí ao produtor nesses próximos meses aí, porque não tem arroz barato no mundo. O mercado da Ásia está com pouco arroz, o mercado segue firme no mercado global, João. O nosso arroz continua sendo barato, né? Vamos dar indicação de preços nas gôndolas, Olha, no campo. hoje o supermercado trabalha, na maioria das marcas, de 25 a 35 reais. Numa média, 28 a 32, pega boas marcas conhecidas, vamos dizer assim, no mercado, aí perto dos 30 reais, 28 a 30 reais. E hoje, algumas lojas do varejo aí tem arroz abaixo de 25 reais, arroz que a gente chama alternativo, né? Que não são marcas nobres, mas é arroz também, né? Então, o arroz está num valor aí considerado baixo, né? Hoje, se a gente vê as marcas promocionais, o arroz está abaixo de $1 o quilo ao consumidor. O mercado mundial aí, ele trabalha de $1, $1,50 aí. Na maioria dos países que são grandes consumidores de arroz, o arroz está barato, continua muito barato. E aquela velha história, né, João? Não tem picanha e cerveja para o povo, né? Vai arroz, feijão e um ovinho em cima, né? Esse que está sendo a demanda grande, voltando a demanda forte do arroz. E tem mais uma coisa boa para o setor arrozeiro, porque esse frio que entrou no sul, sudeste e parte do centro-oeste, ele estimula a demanda de alimentos quentes. E o brasileiro, como fala alimentos quentes, normalmente tem feijão e arroz nessa demanda de alimento quente e combina bem com o clima, né, João? Ele acaba estimulando a demanda. Muito bem, estimulando a demanda de arroz, puxando o feijão. Então vamos ao mercado do feijão, Vlamir. Feijão, João. Feijão está na colheita da terceira safra, né, do Carioca. É um volume que entra aí nas próximas semanas. Depois nós vamos ter uma parada, provavelmente até o final do mês, começo de agosto. E depois nós temos só os últimos feijões da terceira safra, que é aquele irrigado que foi plantado aí no começo de junho, mais ou menos, final de maio, junho. E esse irrigado entra lá no começo de setembro, mas isso é bem pontual, o volume é pequeno, controlado por produtores mais profissionais, vamos dizer assim. Esse já entra no mercado mais firme. Então hoje o feijão varia aí, né? Tipo 7, na faixa 200, 220, que é o carioca comercial mais comum, né? E vamos aí até um nobre aí de 320 a 330, feijão 9, 9,5 do carioca. A maioria dos feijões na linha do carioca 270 a 300 reais, o tipo 8, 8,5, que é o que mais está nas gôndolas do varejo. E voltando a ter demanda também, né? Porque é período de frio, né? O pessoal consome mais, o feijãozinho vai bem, né? E no caso do preto, feijão preto é o da feijoada, né? Nós estamos no meio do ano, é o período de inverno. Feijão preto usado em feijoadas do Brasil, ele está com demanda boa. O produtor do sul, que é dominado pelo Paraná, está retendo as vendas e o mercado vai mais firme. O feijão preto variando 230 a 320 reais a saca do feijão preto nesse momento e não tendo muito produto novo entrando, provavelmente nas próximas semanas possa até ter uma pressão levemente altista no preto aí. Bom, agora vamos pular para o trigo, porque o trigo é o que está perdendo mais em termos de valor depois desse relatório, quase 3% de perda. Vamos voltar aos preços novamente, em tempo real, Gleidson. Olha, o trigo está perdendo nesse instante 2,96% a 5,54 o bushel do trigo. Últimos preços lá em Chicago do trigo, mas tem delay, né? Tem um diferencial. Olha aí, o setembro 5,60 perdendo 10,5, dezembro 5,85, o março 6,05. Trigo, conclusão final, Vandalizinho. Olha, João, com relação ao trigo, o mercado ficou frustrado com o USDA, porque, quer ver, eu vou comparar aqui, ó, a safra projetada do USDA é agora 24, 25, que a maior parte do trigo do mundo é dessa safra aqui do hemisfério norte, né? Ele veio com a safra de 396,2 milhões de toneladas. O mês passado era, 796,2. O mês passado era 790,8. Então cresceu quase 6 milhões, 5 milhões e pouco de toneladas. Mas a frustração, João, do mercado que ele está,
é que ele acabou aumentando a safra da Argentina de 17,5 para 18 milhões de toneladas, e o mercado dava como certo que ele ia cortar a safra da Rússia, né? A safra da Rússia, 83 milhões de toneladas o mês passado, lá na Rússia se fala em 73, e ele veio com 83 milhões de toneladas da Rússia também, não mudou a alteração, não mudou a exportação da Rússia, né? Os russos falam que não vão ter mais que 40 milhões de toneladas para exportar de trigo, o USDA manteve 48, e também da Ucrânia ele manteve o mesmo número do mês passado, 19,5 milhões de toneladas, ou seja, dois players importantes da exportação, que estão na guerra ali, né, João? E que tem problema climático, eles estão com seca, estão com perdas, mas o USDA não mudou, e isso deu uma frustrada no mercado, né? O mercado daí acabou entregando os pontos justamente por quê, João? Porque o USDA aumentou a safra americana. A safra americana era 51 milhões de toneladas, e agora veio com 54,7. Então isso dá mais trigo exportável nos Estados Unidos. Basicamente é isso aí, mas a hora que o mercado acordar que a safra russa ela não é essa, a safra ucraniana também não é essa, e os volumes desses dois exportável não vai ser tão grande, provavelmente vai ter 10 milhões de toneladas a menos do que o USA está apontando lá naquela região do leste europeu, o mercado deve recuperar fôlego aí no trigo. Esse relatório do trigo foi frustrado, esse ele vai esquecer, segunda-feira já ninguém lembra dele, porque o USDA manteve números que ninguém esperava, que é a safra russa cheia e safra da Ucrânia também cheia, quando que a safra real lá não é cheia. Ok, Vladimir, encerrando então a sua participação por hoje, no resumo final, com o relatório do SDA dentro da normalidade, não jogou os preços para cima, nem também ajudou a derrubar ainda mais. Nós vamos ter, conforme a sua percepção, trabalhar com a safra nova em torno de R$110, R$115, esperando que em maio dê uma melhoradinha. É com essas considerações que nós encerramos. É isso, Vladimir? Exatamente, João. Essa é uma sexta-feira chuvosa no sul do Brasil e fria, e o mercado do USDA aí, o relatório, também veio frio. Ele não trouxe nada para esquentar, né, João? Ele quase não trouxe novidades. Tá bom, Vladimir. Obrigado aí por hoje. Vamos em frente. Até segunda. É isso aí, João. Até segunda. Um abraço a todos. Bom final de semana. Ah, foi notícia boa do arroz, né? O arroz está com notícia boa, sim. É o produto que fechou com semana boa. Feito o jogo. Mais informações todos lá no nosso site, o Tempo e Dinheiro Oficial, no nosso Clube do Tempo e Dinheiro, enfim, também no Notícias Agrícolas, várias fontes para você se transformar e se manter como o produtor rural muito bem informado nesse momento de uma safra apertada, né? Com preços ajustados, que nós temos que trabalhar na sintonia fina. Vou voltar para você, Karina Botião, e vamos em frente. Vamos em frente, João Batista. Eu sigo daqui falando da agricultura de carbono com pagamento ao produtor por serviços ambientais. Esse tema é o foco do 19º Encontro de Plantio Direto que está acontecendo em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, e quem traz mais informações a respeito é o Frederico Olive. Bem, amigos do Tempo e Dinheiro, Frederico Olive, estamos aqui em Luiz Eduardo Magalhães, no 19º Encontro Nacional do Sistema Plantio Direto, e aqui ao meu lado, Ju Cassar, que é presidente da Comissão Técnica Científica da Federação Brasileira do Sistema Plantio Direto, e trazendo aqui para esse 19º encontro uma grande novidade que eu acho que é o destaque dos debates que vão acontecer nesses 3 dias, que é a compensação do agricultor em relação ao sequestro de carbono. E Ratan Alves já fez uma palestra aqui online, já trazendo uma tonelada métrica de carbono valendo $50. Essa é a grande novidade aqui do encontro. Muito obrigado pela sua presença. Primeiramente, muito obrigado aí por essa oportunidade. Eu acho que nós temos que mudar o enfoque. A agricultura, ela passa por uma transformação que o pilar atualmente, que vai sustentar a agricultura e que foi revivido, é o carbono. Agricultura de carbono. O que significa isso? Simples. Maximizar o acúmulo no solo daquilo que foi fixado pelas plantas durante a fotossíntese. E o que isso pode nos trazer? 3 vertentes fundamentais. A primeira vertente, os solos ficarão mais resilientes, tolerarão mais longos períodos de seca ou de chuva, tornarão-se mais produtivos, e para ser mais produtivos, tornarão-se mais sadios.
e, por fim, sequestrará mais carbono que proporcionará a preservação da área. E o que nós estamos tentando fazer aqui nesse evento? No último dia, eu vou apresentar uma palestra onde eu vou mostrar as bases para a implementação do programa de serviços ambientais, incluindo os créditos de carbono e o pagamento de serviços ambientais. Então, acho que essa vai ser a tônica daqui para frente. Como nós transformarmos esse benefício que o sistema de produção, fundamentado nos princípios do plantio direto, irá nos proporcionar. E é isso que nós acreditamos que essa renda pode ser tão ou até superior que o produtor ganha ao longo do tempo. Eu imagino o produtor rural observando os valores que ele vai poder ser recompensado por fazer um manejo de solo, cobertura, integração entre lavoura, pecuária e fazendo o carbono realmente ser sequestrado por essa prática. Eu acho que muitas vezes ele vai preservar mais do que... Exatamente, ele vai entender que para você ter rentabilidade, resiliência, você tem que pensar o solo como um sistema. E o componente-chave para desencadear todo esse processo é o carbono, que vai ligar a vida, porque se nós voltarmos a 4,5 bilhões de anos atrás, quando foi estabelecido o nosso sistema planetário terrestre, surgiu o primeiro composto de carbono. E a vida surgiu 3,5 bilhões de anos. Então, o carbono sustenta o solo, o carbono sustenta a vida. Muito obrigada, Frederico Olive, pelas informações. E vamos agora aos preços dos hortifrutis, um oferecimento da LS Tractor. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Vamos então aos preços dos hortifrutis, lembrando sempre com base no CPEA, Exalc e USP. A gente começa pelo preço do leite. O litro, em Minas Gerais, R$ 2,73 com 41. A batata padrão Ágata especial no atacado, saco com 25 quilos em Belo Horizonte, R$ 147. O tomate italiano 3A no atacado, caixa com 20 quilos no Rio de Janeiro, R$ 60. O ovo branco CIF, caixa com 30 dúzias, em Recife, Pernambuco, R$ 146,02. E a laranja pera in natura, caixa com 40 quilos e 800 em São Paulo, R$ 91,08. Eu vou agora direto para São Paulo falar com o Sérgio Braga para a gente atualizar as cotações do café, Sérgio. Mais um dia de alta, renovando as máximas já registradas para o café no mercado internacional, principalmente o café robusta, o Conilon na Bolsa de Londres. Antes de passarmos as cotações do Arábica e também das cotações da atualização do café robusta que fechou em alta hoje, vamos lembrar que no dia 31 de dezembro de 2023, portanto o último dia, o último pregão praticamente na Bolsa de Londres, o café robusta era cotado a $2.939 por tonelada. De lá para cá, teve uma alta de $1.669 por tonelada, hoje fechou a $4.631, uma alta de 1,38%. Portanto, mais de 60% de alta para o café robusto Conilon, diante dos problemas climáticos registrados principalmente no Vietnã. Hoje já tivemos as negociações encerradas para o Robusta Conilon na Bolsa de Londres, mas em andamento na Bolsa de Nova York, que segue também nesse momento com alta nas negociações. Vamos colocar o café Arábica na Bolsa de Nova York para acompanhar exatamente essa alta de 1,63%. O café Arábica sobe a 248,85, alta de 4 cents por libra-peso, né? Libra-peso. Com relação aos demais vencimentos, vamos dar uma olhadinha também. Todas as posições, elas registrando alta. Café a 248,60 para o setembro, 1,53 de alta, tem um delay ali.
O dezembro a 246,60, 1,63 de alta. Tem o café também para março a 244,35, alta de 1,75%. O maio a 241,90, alta de 2 cents por libra-peso. Estou com bushel na cabeça, mas a libra-peso são medidas totalmente diferentes. Mas está aí. O café sobe na Bolsa de Nova York, mas sacas em dólares lá na B3 tem também negociações em alta, voltando ao patamar dos $300 a saca, ou seja, $304 a saca para o setembro, lá na B3, alta de 0,83%. O dezembro, 302,40, 1,60 de alta, enquanto que o setembro ou dezembro de 2025 permanece aí com a referência aparecendo só na tela a $249 a saca, isso dezembro do ano que vem. E hoje o site de Notícias Agrícolas destacou exatamente o que está acontecendo com o café, principalmente com a indústria aqui que está no limite e o repasse de preços será inevitável para o consumidor final. E a BIC, que é a Associação Brasileira da Indústria de Café, fala em até pelo menos 25% de repasse para o consumidor. Bom, só para finalizar, Karina Botião, no indicador CPE-ESAL, que o café arábica já bateu os R$ 1.446,79, acumula até agora, neste mês, 5,54% de alta, e o Conilon também com novas máximas aí, R$ 1.285,86, alta de 5,19%. Um bom momento para o cafeicultor avaliar a melhor forma de comercialização e de como ele vai comercializar esse café que está sendo produzido principalmente aqui no Brasil, Karina. Obrigada, Sérgio. Vamos agora ao mercado de commodities com João Batista e Maurício Bellinello. Maurício, bom te ver nessa sexta-feira, dia de relatório do USDA. Você que é um especialista. E a gente já antecipou que foi um relatório morno, quero saber a sua opinião, mas que os preços estão bem pressionados, tanto lá em Chicago quanto aqui no Brasil. Devemos trabalhar, segundo o Vladimir Brandalize, entre R$110 e R$115 por saca. Qual é a sua avaliação de toda essa numerária, Maurício? Então, João, primeiro boa tarde de novo, né? A gente teve esse relatório, não tinha por que vir um relatório diferente do que veio, né? As perspectivas de plantio e de desenvolvimento da safra estão tudo em linha com o esperado, né? Até o trigo sofreu um pouquinho mais, ainda assim, mas ainda assim pouca coisa. As perspectivas de preço, eu sendo bem sincero, eu não vejo nenhuma alteração efetiva, né, ou evidente agora. Então, do meu ponto de vista, a situação do mercado não mudou nada, literalmente nada, né? A gente só vai ter realmente alguma mudança efetiva, eventual, provavelmente em setembro, né? Porque é quando a fase final de desenvolvimento das culturas, que vai depender de chuva, né? Se ela se confirmar, a gente basicamente mantém. Se a chuva falhar ou vier abaixo, a gente tem um ajuste para menor nesse momento. Então é isso, João. Por enquanto, nada de novidade. Fechamos a semana mais ou menos como começamos mesmo. Eu vou pedir para o Gleidson colocar em tempo real os preços em Chicago, porque eles estão mais pressionados ainda. Saiu o relatório, deu uma melhoradinha, agora começa a piorar, tanto no milho, está 0 milho, a 3,99, perdeu os $4 por bushel. A soja Chicago está querendo perder os 11,10, está 11,07 agora, enquanto que o trigo perdendo mais de 3%. Em resumo, Maurício, claro que a gente vai esquecer esse relatório que veio dentro da... morno, né? Veio dentro da expectativa. Segunda, terça-feira teremos algumas repercussões, conforme sempre acontece, mas a realidade é que os preços estão muito ajustados, a próxima safra vai ser ajustada, e o Edmarco Bel que comenta, né, que o PIB do agro já está negativo. É isso mesmo, Maurício? Mas isso não tinha como ser diferente, né, João? A gente teve quedas muito importantes nos preços nas praças, a gente teve quebra de produção, no caso da soja, né? Então, assim, o dano geral agora provavelmente está na casa, e comparando o ano passado com esse ano, né, a gente deve ter uma redução de uns 50 bilhões, João, mais ou menos, né, entre faturamento global do agro brasileiro esse ano, por causa, basicamente, da redução de preço, da quebra de safra, incluindo agora, inclusive, a safra do café, que também deve vir um pouco menor em relação ao ajustado, né, é uma pena isso mesmo, né, mas é bom lembrar que esses 50 e poucos bilhões de dólares, não sei se acho que é reais, né, que eles estão usando, 50 bilhões de reais mais ou menos,
Parte é por causa do mercado, sim, que os preços ajustaram, mas a parte principal é por parte de 95% dos agricultores que ainda ou não querem ou se negam a utilizar instrumentos de defesa de preços, né? Ou porque não sabem, ou porque quando os preços estavam muito bons, acharam que ia ficar muito melhor e optaram por não travar, né? Muito bem. Diante disso, qual é a recomendação que a gente tem que passar para os produtores que vão encarar uma safra estreita? Bom, basicamente cuidar dos seus custos, né? Porque no final das contas isso é algo que o agricultor consegue cuidar, isso aqui em qualquer lugar do mundo, né? E agora, sempre que houver uma janela importante de preços, como está tendo no dólar agora, por exemplo, o próprio prêmio, né, no porto ou nas praças está melhor esse ano do que estava no ano passado, né? Quem está ruim mesmo esse ano, de forma geral, João, é o bushel, né? O bushel da soja e a saca do milho, por exemplo, né? O café nem isso. O café, no caso, está com saca boa, né? Dólar bom, tudo favorável. Então é muito importante a gente lembrar que você não tem que simplesmente rezar para que no dia da safra você tenha o melhor preço disponível na história do seu produto, porque não é assim que funciona. Custo sob controle e sempre que uma janela boa aparecer, lembrando, no bushel agora nem é normal ter uma janela boa, estamos em sazonalidade de baixa, mas provavelmente a partir de outubro, novembro, a gente tenha o início da sazonalidade de alta e aí a gente vai descobrir o quanto que o mercado de fato precifica os preços da nossa safra. É importante deixar claro que os preços da safra para 25, tanto na soja quanto no milho, estão acima dos preços de 24, o preço de referência da Bolsa. E isso, por enquanto, deixa um alento de esperança para que o mercado precifique uma pressão menor de estoques para o ano que vem e jogue preços para cima. Porém, digo e repito, sem quebra relevante nos Estados Unidos ou no Brasil, sonhar com bushel de $13, sonhar com saca no Brasil de milho, referência de R$70, 75, por enquanto é um sonho distante, João. Muito bem, fica aí as suas observações. Conclusão final, né, Maurício? O produtor tem que passar essa safra para esperar preços melhores lá para o ano que vem, para setembro, outubro. Essa é a conclusão. Exatamente, sem abrir mão da responsabilidade que é dele de travar os seus preços, né, no final das contas. João, o mercado jamais vai fazer isso por você, seu comprador não vai fazer isso por você. Se você não assumir essa responsabilidade e parar de torcer, a gente vai ver em 25 mais ou menos a mesma situação que vimos em 24 e 23, gente reclamando todo dia, mas lembrando, teve janela boa, está tendo dólar, por exemplo, agora, né? Então não esqueça, a sua responsabilidade ela é intransferível, João. Tá bom. Preços bons, deu margem, pegue, porque vai ser uma safra muito apertada. Ok, Maurício Bellinello, muito obrigado por hoje, a gente se fala na segunda. Se Deus quiser, João, ótimo final de semana a todos. Então vamos em frente. Karina Botião, vamos ao boi gordo, vamos ao Sérgio. Antes do Sérgio, João Batista, quero falar sobre a votação da PEC do marco temporal, que foi um assunto que o Sérgio Braga conversou no clube de assinantes com o Eduardo Luz, antropólogo. Ele disse o seguinte, né, nessa conversa dessa votação que foi adiada, mas a pressão internacional e os movimentos indígenas não querem mais perder tempo. Eles explicaram um dos motivos dessa pressão e a gente separou um trechinho para vocês agora. Então, o movimento indigenista é muito mais audaz, muito mais voraz, e que é a queda da lei do marco temporal 14.700, que é a queda imediata, porque eles querem demarcar cada vez mais, eles recebem pela demarcação, eles recebem por cada terra retirada, né? O sojicultor norte-americano que financia a WWF, que financia o Greenpeace e toda a constelação de ONGs no Brasil, constelação de associação que paga pelos laudos antropológicos, né? O sojicultor da França, a turma que paga pelos laudos antropológicos do Brasil, quer que o produtor brasileiro deixe de plantar soja agora, esse ano, não quer saber de daqui a 4 anos, quer atacar o agronegócio agora, esse ano, né? Como diz a cartilha deles, farms here, forests there. Esse there é que é aqui no Brasil, então farms here aonde? No hemisfério norte, né? Na Europa, na América do Norte, e forests there, aqui no Brasil. Então, deixa de criar gado, para de ter fazenda aqui no Brasil, deixa que a gente cria fazenda e gado na América do Norte, no norte vocês criam árvores, macacos, animais e, é claro, como bem dito, populações indígenas, que a gente vai cuidar muito bem com as esmolas estatais que nós enviamos daqui para lá. A gente vira e mexe, a gente envia 51 milhões de reais para demarcar terras indígenas.
boa parte fica com os indigenistas, que têm os seus apartamentos no Leblon, Copacabana, que tem lá na Avenida Higienópolis de São Paulo, e uma migalha cai para os indígenas que são utilizados para fazer essa massa de manobra urbana, para fazer acampamento terra livre, uma vez por ano faz acampamento terra livre, e, é claro, para financiar todo um aparato midiático. Agora sim, vamos às notícias da pecuária com Sérgio Braga. Temos o Sérgio na conexão, tivemos um pequeno problema. Bom, uma sexta-feira típica de poucos negócios, mas o mercado segue movimentado no sentido de dar mais ânimo ao preço da arroba do boi gordo, tanto é que a referência em São Paulo subiu nas negociações hoje. O mercado já vinha acompanhando essa alta acima da referência e só houve um ajuste. O mercado futuro lá na B3, no entanto, hoje, uma sexta-feira, devolve parte dos ganhos recentes, mas continua aí mostrando que há um viés de alta também nas cotações a futuro. O julho a R$ 231,55, recua 0,39%, agosto R$ 235,80. As negociações para setembro apontam arroba R$ 238,00, com uma queda de 0,13%. Outubro a R$ 243,90, subiu 0,04%. O indicador CPE-Exalc ontem fechou a 226,55, 0,31 de queda, mas mesmo assim o acumulado do mês de julho é de 0,62% de alta. Reposição sim pelo indicador CPE-Exalc Bezerro média do Mato Grosso do Sul, ontem cotado a R$ 2.005,51, recua no acumulado 1,53% no caso do indicador para o bezerro. Preços no mercado físico, vamos lá, 8 praças mostrando a alta referente a São Paulo, Barretos, Araçatuba, boi comum, passou a R$ 218,50 no aprazo já descontado, sudoeste do MT 204, Cuiabá 207, região sudeste do MT 204 por arroba aprazo. Próxima tela, a Scott apurou a cotação no noroeste do Paraná a R$ 223,50, Santa Catarina R$ 234,50, Maranhão Oeste R$ 192,00 e Alagoas a R$ 226,50. O mercado segue firme, expectativa de preços mais firmes nas cotações da arroba do boi gordo, e as exportações estão vindo de vento em polpa, o que dão, de alguma forma, um suporte aos preços da arroba. O mercado interno ainda continua com uma grande disponibilidade de carne, esperando que esse escoamento seja realmente dado e o consumidor interno possa ter acesso a essas carnes disponíveis. Só para poder finalizar, Karina, segundo o indicador da Tagro de boi gordo, as escalas de abate apresentam em São Paulo, segundo esse indicador, 24,4 dias em média, Mato Grosso 15,3 dias em média, Minas Gerais 11 dias e meio, Bahia 14,2 dias em média de abate para escala e Pará 9 dias, além do Tocantins 14,2 dias. Portanto, São Paulo tem escalas de abate programadas, segundo o indicador da Tagro, em 24,4 dias, segundo esse indicador. São essas informações do boi gordo, Karina Botião. Tá certo, Sérgio Braga, obrigada pelas informações. Boa tarde para você e bom fim de semana. Boa tarde, logo mais eu volto às 15 horas com mais uma entrevista aqui no Clube de Assinantes do TID, com o Jerônimo Gergen, né, que é presidente da Associação Brasileira das Empresas Cerealistas do Brasil, a SEBRA, falando exatamente sobre a reforma tributária. Tá aí, para você que é assinante, acompanhe a entrevista hoje do Sérgio Braga, logo mais às 3h30, é isso, né, Sérgio? 15 horas hoje. Às 15 horas. E você que não é assinante, seja um assinante do Clube TID e seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil, 19998132915. A gente vai ficando por aqui, quero te agradecer pela companhia de mais uma semana, uma ótima tarde e um excelente fim de semana. Tchau, tchau.